Bom dia, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, os que estão assistindo online também, vai estar assistindo na gravação. Então, Deus me deu um direcionamento diferente para hoje, gente. Eu peço perdão porque eu não avisei com antecedência, mas se vocês precisarem, vocês que estão aqui ao vivo, precisarem de sair, porque a gente vai prolongar aqui hoje. Então, na hora que der seu horário de sair, você sai à vontade, depois tenta assistir no gravado, porque foi uma direção de Deus. Deus está fazendo não a devocional, mas sim um estudo bíblico. Então, vai se prolongar aqui por causa disso, e depois eu vou mandar a devocional lá para todo mundo de hoje, que vai ser diferente. Se você não quer aparecer na gravação, que vai ficar gravado, você desliga a sua câmera, por favor. Então tá. E mas fiquem à vontade aqui, porque eu posso deletar tudo, tá? Que não é para estar gravado. Então vamos celebrar que nós somos fortes, que o Jesus nos fortalece, Senhor Deus, né? E nós chegamos até aqui. Glória a Deus. Deixa eu colocar como apresentação. Vamos começar com oração. Quem quer orar aí de vocês? Eu vou primeiro perguntar a Gisele se ela quer orar, porque ela não participou ainda em oração. Aí, se ela falar que não, outra de vocês que quiserem orar para a gente poder estar iniciando. Desculpa, mas eu tô com vergonha. Então, ora assim mesmo. Isso é tortura psicológica, viu? Não, sabe por quê? Porque quando a gente está com vergonha, gente, a gente tem que aprender a fazer assim mesmo. Quando a gente está travado, está com medo, vai com medo mesmo. Lembra quando você foi começar a andar de bicicleta? Você teve medo, mas você foi e tentou até você conseguir, certo? Quando você vai começar, tipo, a dirigir, você vai com medo, mas você vai mesmo assim e começa a dirigir. Se você tá indo em algum lugar diferente, você vai com medo, certo? E depois o medo vai embora. Então, se você quiser, Gisele, tá aberto aí para você. E com vergonha mesmo. Com vergonha e com Deus. Vai lá, Aí você Gisele. tá fazendo já uma coisa que é difícil. Você põe o Conversa com check lá Deus, no seu. amiga. Tá bom, vamos lá. Amém. 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 Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos aqui. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedimos a Ti, Senhor, direcionamento, que o Senhor venha estar presente em cada momento, em cada segundo da nossa reunião. Que o Senhor possa estar encaminhando, enviando o Espírito Santo para falar em cada coração, dando discernimento, sabedoria à Ana, Senhor, para poder, que eu sei que ela é um instrumento nas Suas mãos e na nossa vida. Que o Senhor possa estar continuando abençoando a vida de cada um que se encontra presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E foi uma bênção, por Glória a conta da Deus. vergonha. Ai, que bênção, gente. É assim, nossa vida, o inimigo vem colocando trava, a gente tem que ir tentando destravar. E quando o medo vir, o medo é natural. A gente vai com medo mesmo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e isso tem que fluir na nossa vida, em todas as situações, em nome de Jesus. Então vamos adorar a Deus com não há Deus maior, porque o nosso Deus é um único Deus, né? Então, de verdade, né? E não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Amém? Abra os seus microfones se vocês quiserem, né? E vamos adorar juntas em nome de Jesus. Então, vamos. Amém. Não há Não há Deus Deus maior. maior, Não há não Deus há Deus melhor. melhor. Não Não há há Deus Deus tão tão grande grande como como nosso Deus. Deus. Criou Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. tudo Tudo ele ele fez, fez, tudo tudo criou, tudo tudo formou. Para os
para o Ser, para o para o seu louvor. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, então, glória a Deus. Vamos prosseguir. Eu tenho que falar, né, para quem estiver assistindo, principalmente no gravado, que eu não sou doutora, nem psiquiatra, nem pastora ainda. Então, se você tiver qualquer situação que você precise procurar os profissionais, procure os profissionais adequados em nome de Jesus. Então, Livros em Jesus, edição 2 foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente em um jugo de escravidão. Então, isso faz muito parte da nossa manutenção daqui para frente, né? Então, foi trabalhando grandemente nessas vidas esse mês, né? Então, deixe Deus continuar trabalhando em nome de Jesus e nunca se submetam novamente em um jugo de escravidão. Perdão é todo dia, gratidão é todo dia. E continuem fazendo os exercícios mentais, né? Colocando mais versículos bíblicos que Deus for te dando. E todo o tempo, porque nós temos os 50, 60 mil pensamentos e precisamos encher da palavra de Deus em nome de Jesus. Então, nós tivemos, esse é o nosso terceiro encontro, glória a Deus por isso. Lemos, né, o estudo bíblico foi de Atos 1 a 20. Eu errei lá no planner, né, vou falar aqui para vocês. Tivemos as devocionais diárias, graças a Deus. E aí aqui, ó, o planner eu errei aqui, né, então vocês consertem no seu planner se você imprimiu. Então, hoje, sábado, eu pus aqui, ó, Atos 21. É para você ler sozinho. Então, se você está seguindo todos os dias, está lendo um capítulo, continue nessa sequência em nome de Jesus. Não pare até você chegar no final, em nome de Jesus. E quando chegar no final, que Deus te direcione a um próximo livro, se não for Romanos, que seja outro, em nome de Jesus. Mas continue a leitura diária, porque. E deixe Deus falar com você, uma leitura intencional que Deus vai falando em cada passagem ali, em nome de Jesus. Felizmente, a edição 5 abre no dia 2, as inscrições já estão abertas. Quem não fez a inscrição ainda, faça o mais rápido possível. Fizer dentro do mês de março, continua no valor de US$ 100, depois vai aumentar para 120, tá? Momento testemunho. Abrindo um parênteses aqui, que eu vou criar um link para o Brasil para as pessoas poderem pagar de 5 vezes, porque pela PayPal divide de 12 vezes, mas eu vou abrir um segundo link que a pessoa vai poder pagar diretamente para mim de 5 vezes, tá? Para vocês poderem estar aí divulgando para seus amigos, quem que precisa de estar passando por esse processo para desenvolvimento pessoal de todas as áreas. Momento testemunho. Esse momento aqui, eu vou dar o meu testemunho e depois, cada uma de vocês que estão aqui presentes quiserem dar, fique à vontade. Então, Deus faz grandes coisas, todos os livros em Jesus, os 2 livros em Jesus, né, que eu tô fazendo, e também todos os felizmente, assim, durante o processo que tá correndo ali, é pesado para mim, porque eu faço todas as coisas para poder estar entregando aí para vocês, né? E, assim, às vezes eu fico atrasada, né? Igual dessa vez eu fiquei muito atrasada nesse livro em Jesus, mas Deus vai me dando força e Ele vai me mostrando, né? Que é Ele que tá fazendo, que é Ele que vai juntando as pecinhas, né? Porque por mim mesmo, claro, eu não conseguiria entregar essa maravilha aqui para vocês. E aí, Deus vai me levando também nos lugares certos. Tanto é que hoje eu vou trazer um estudo bíblico aqui para vocês, que na verdade não foi que Deus falou para mim diretamente quando eu estava lendo a Bíblia, porque ali quando eu vou fazendo o estudo de João, que eu fiz da vez passada, e o estudo de Atos, é na hora que eu estou lendo, Deus está falando ali comigo diretamente, né? Então, Deus me levou, esse estudo que eu vou trazer para vocês, Deus me levou em 2 lugares diferentes para mim poder estar trazendo esse estudo para vocês, juntar eles e trazer esse estudo que vai estar maravilhoso. E tem tudo a ver com o nosso processo. No Livros de Jesus 1, Deus me levou numa igreja que estava tendo um evento na Lagoinha, aqui de Leominster, que é uma cidade perto da minha, e lá foi tocado, né, o mesmo louvor que foi tocado
na nossa primeira sessão, que é aquele A Tua Mesa Cura. E a palavra foi em cima disso. Então eu falei assim, meu Deus, Deus é tremendo. Ele vai te levando assim, vai encaixando todas as coisas, vai falando com você e confirmando o que que ele está fazendo, né? E eu quero dar um testemunho também, porque está aberto aqui para vocês, tanto testemunho do processo, quanto também um testemunho assim que pode ser alinhatório que Deus tocar no seu coração para você falar aqui pra gente, né? Um testemunho grande. Mas o que que Deus me mostrou, né, nesse livrozinho Jesus? Que Deus ele fez um giro de 360 graus na minha vida. E deu exatamente 10 anos. 10 anos atrás eu estava fechando a minha companhia de coaching e aconselhamento cristão. E eu tinha saído no mesmo ano de fazer limpeza. E esse ano Deus me fez 360 graus. Eu voltei a ter que fazer limpeza, porque assim, por mim mesma eu nunca teria voltado. Foi Deus que me voltou. E até eu abrir minha companhia. Foi, vocês já conhecem o testemunho, né? Que foi Deus que me voltou. Então deu 360 graus. E aí eu vi por quê? Porque eu não estava fazendo a vontade de Deus quando eu fechei minha companhia. Todas duas. Eu estava dentro da permissão de Deus. Deus me abençoou esses 10 anos, abençoou. Não é totalmente perdido, porque Deus ele transforma até o mal que intentaram contra você, né? Porque claro que foi um agir do inimigo para mim poder entrar na permissão de Deus. Mas até esse mal que intentaram contra mim, né, que o Satanás intentou, Deus transformou em bênção. Eu tenho, foi um momento de aprendizado, né? Hoje eu consigo abrir a companhia de uma forma muito assim melhor, né? Todas as duas companhias que eu abri, uma de limpeza e uma essa daqui com vocês, né? Por isso que eu tô tão atrasado também com livros em Jesus. Mas foi isso que aconteceu. Eu entrei na permissão de Deus. Deus transformou em bênção, eu aprendi muita coisa durante esses 10 anos, mas eu tive que voltar para a vontade de Deus para minha vida. E então eu queria dar esse testemunho que Deus ele cuida da gente, mesmo quando a gente entra na permissão de Deus. E hoje assim, eu olho para trás e vejo claramente, claramente, porque eu fui para a área de finanças, que não era a minha área, né? Ali eu trabalhei até eu quebrar o pé. Deus teve que quebrar meu pé para mim poder ter um tempo com Deus, ali um tempo de imersão mesmo, né? Que foram 2 meses sentada no sofá e Deus falando comigo como ele, tipo assim, antes disso ele nunca tinha falado tanto. Então tá aberto aí para vocês pro testemunho, contando esse testemunho porque eu creio que isso pode ajudar alguém. E se você estiver vivendo a permissão de Deus, que você volte. Volte nos caminhos que Deus tem para você, porque vale a pena, mesmo que não pareça, né? Porque eu, tipo assim, nunca imaginei voltar para a limpeza. Tipo assim, que benefício poderia isso me trazer na minha vida? Mas Deus está me mostrando muitos benefícios. Eu entro na casa de clientes, eu oro com os clientes, que eu não fazia isso quando eu trabalhava 10 anos atrás, ou antes, né, na limpeza, eu não tinha coragem. Então, Deus me levou de volta para me fazer o que era para já me ter feito há 10, 15 anos atrás. Então, é bênção pura. Então, tá aberto para vocês, gente. Se alguém tiver testemunho, senão a gente continua. Eu vou falar. Amém, Ana. Eu Glória vou a parar Deus. de share, porque acho que aí aparece você, tá bom? Aham. É, glória a Deus pelo teu testemunho lindo, porque você mesmo chegou a essa conclusão que coisas que você teria que fazer e não estava fazendo, que Deus te deu uma nova chance, Deus é maravilhoso, as Uhum. misericórdias se renovam a cada amanhecer e Ele te deu essa chance de estar fazendo agora e você está fazendo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E Ele vai te abençoar cada vez mais, infinitamente mais. E a gente sabe disso e a gente vive isso. Eu Amém. só quero acrescentar que uma das atividades que a gente teve que fazer foi aumentar um pouquinho o tempo do jejum.
E para mim foi assim, eu falei, uau, como faz diferença, Ana. 1 hora que eu aumentei fez assim Com completamente certeza. diferente. Foi porque eu acho que eu já estava acostumada com da meia-noite até o meio-dia, Uhum. então já não sentia tanto. Sim. Mas aquela hora, quando chegava meio-dia, parece que meio-dia eu olhava no relógio e falava, uau, Deus, Sim. foi maravilhoso. Então, eu te agradeço por isso. Amém. Isso uma dica, uma chave para a gente estar sempre fazendo um pouquinho mais. Se a gente lê um capítulo e meio, dois, ou se a gente jejuava 12 horas, jejuar 13, se a gente orava 10 minutos, orando 11 minutos já faz diferença. É outra pessoa que vai ser mencionada, que vai ser edificada, outra situação. É Deus trabalhando na nossa vida. Então, glória a Deus por tudo, tudo que a gente está fazendo com você e ainda vai fazer. Felizmente vamos fazer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quanto ao jejum, né? Eu até tirei das gravações passadas que eu já tinha falado sobre o jejum. E foi bom você ter trago aqui, por causa que é importante falar sobre o jejum. E eu vou enviar para vocês o que que acontece, né? O jejum, Deus ele é incrível, incrível. O que que ele fez com o jejum, né? O jejum, depois de uma certa hora, você entra em ketoses, né? Que fala que o seu corpo para de pegar a energia do açúcar, do carboidrato, e ele começa a pegar da sua própria gordura, das células que estão acumuladas ali, gordura. Então, ele é bom para emagrecimento, ele é bom para restauração do corpo. Depois de um certo tempo, ele entra em fagocitagem, né? Num processo de fagocitagem, onde a célula boa come as células ruins do seu corpo e você se renova. Então, tudo que Deus mandou a gente fazer é para o nosso próprio bem. A oração, ela libera dopamina, serotonina, né? Então, são coisas para o nosso próprio bem, porque Deus continua sendo Deus, Ele já sabe fazer todas as coisas, Ele não precisa disso. Nós, seres humanos, aqui na Terra, precisamos, Uhum, né? Quando a gente tiver o corpo glorificado, nós não vamos precisar. Então, e aumenta a comunhão com Deus. Por quê? Porque quando isso acontece, acontece uma desinflamação no seu corpo, né? Então, o acesso mental, ele expande. Ali você vai conseguir acessar melhor Deus. Então, assim, vai aumentando o seu jejum. Eu vou mandar o estudo do pastor, esqueci o nome dele agora, Luciano Subirá, que ele é bem focado no jejum, né? Ele tem feito jejuns assim de 7 dias, sem comer nada, né? Então, porque ele fala, né, a diferença do jejum parcial, do jejum completo, né? uhum. Então, eu vou passar para vocês, porque vai aumentando aos pouquinhos, mas a meta tem que ser fazer dias de jejum, porque Deus vai falar grandemente com a gente. Até agora eu só consegui 24 horas, mas a gente vai continuando, a gente vai tentando e Deus vai fazendo, né? Então, como a gente está tentando, é sempre assim: você consagra o período que você sabe que você vai fazer. Porque a gente não fala para Deus que vai fazer e não faz. É melhor Uhum. não fazer que vai, não falar que vai fazer. Então, tipo, se você fala que você vai fazer 14 horas, mas aí você tenta fazer já 15, 16, 17, o máximo que você conseguir, e vai declarando: não só de pão viverá o homem, porque Amém. o homem viverá de toda a palavra de Deus, e isso vai te fortalecendo, e tem outros versículos também que você pode declarar. Então, gente, agora eu vou voltar a share, a não ser que Midian e Gisele tenham testemunho também. Faz um sinalzinho aí, ou fala se vocês têm ou não. É o nosso tripé, né, Ana? Agora, Palavra, eu coloquei até no grupo palavra, jejum e a oração, né? Sim, tudo muito importante. Ok. Agora nós vamos para o momento do pedido de oração, porque aí depois a gente entra no estudo bíblico e quem não puder ficar até o final, tá tudo bem, tá? Então, algum pedido de oração?
Eu peço em favor da minha vida e da minha família. Amém. Eu peço oração para o Felizmente, porque vai começar dia 2 de abril e a gente precisa de Deus trazer as pessoas que Ele quer trazer, sempre essa é a minha oração. Nem mais, nem menos. E exatamente quem Deus Oi, quer trazer. Oi. oi, é porque fui fazer outra coisa aqui, desculpa. Não, não tem problema. Você queria dar algum testemunho? O curso tem sido muito libertador, se é essa Amém. palavra que eu posso dizer. Tem Glória a Deus. sido de valia, eu tenho aplicado Ficou mudo, Midian. bastante, colocado em prática. Então, tem sido de muita valia para minha vida. Amém. Glória a Tem Deus. agregado muito valor. Amém. Glória a Deus. A glória é de Deus e o parabéns é de vocês, igual ela falou, né, gente? Ela tem aprendido e tem colocado em prática. Então, todos vocês que estão colocando em prática vão ver resultado. Quem não colocar, não vai ver. Então, é isso daí. Por isso que o parabéns também vai para vocês. Porque se não fizer, não tem resultado. Então, vamos, gente. Pedido de oração. Gisele já falou, né? Por favor de Deus, para ela e para a família. Eu também peço para mim e para minha família. Amém. Eu vou, eu vou pedir para os nossos ministérios, Ana, porque eu acho que desde a Amém. família, o nosso ministério começa na nossa casa, na nossa família, Amém. até os Mães que Oram, até o Felizmente, até o Livres em Jesus, todos os Amém. ministérios, porque Deus é obra do Senhor, a vontade é dele, que seja feita a vontade dele na nossa vida e nos nossos ministérios. Amém. Eu tinha colocado aqui, ó, orar por todos do grupo, Meninas dos Olhos de Deus, projeto. Ah, eu pus entre. Semear, Hã? projeto Semear, Projeto Semear, o Felizmente, o próximo Livros em Jesus, que Deus ainda não me deu data, o novo projeto que Deus está me dando também, porque. é, Eu já tinha um projeto na área emocional, mas na verdade Deus está me direcionando até trocar o nome. Então, estou sem nome. é, Olha só como que aconteceu, né? Eu pus um nome, aí uma pessoa criou um projeto com o mesmo nome. E Deus já estava me dando coisa para colocar nesse projeto, assim, acrescentar, né? E tirar coisa. Então, eu já estava fazendo uma revisão ali do projeto. E aí a pessoa vai e cria aqui em Massachusetts um projeto com o mesmo nome, que era Curados para Curar. hum, Aí, aí eu falei, ah, meu Deus, então me dá aí o nome que o senhor quer, porque ele já está mudando tudo mesmo. Deus já me direcionou a ler um outro livro. Aí eu estou lendo um outro livro que vai acrescentar ali, né, coisas no projeto. Então, assim, uma nova amém, direção, que Deus me dê, todo, faça encaixar, né? Porque ele tem mostrado isso, desde o Felizmente, do Livros em Jesus. É Deus que tem encaixado todas as coisas. amém, Amém. Então, vamos fazer assim: eu oro pela Sandra, a Sandra ora por Midian, Midian ora por Gisele. Se Gisele quiser, ela ora por mim. Se não, aí Sandra ora por mim ou Midian. Tá bom? Com certeza. Ai, ó. Eita, Glória. Resultados, resultados. Então vamos, gente. Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus tremendo, todo-poderoso, que faz infinitamente mais. Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, a nossa casa, a nossa família, todos que estão aqui presentes e os que estão também online. Em nome de Jesus, que estão assistindo gravado. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida da Sandra, com bênção sem medida, os ministérios dela, a família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a ela bastante sabedoria, discernimento, graça, direcionamento. Senhor, a tua filha está aqui, ela tem falado desde o começo que ela quer fazer a tua vontade, Pai. E nós sabemos, é tão difícil entender a tua vontade no momento que nós estamos passando. É mais fácil olhar para trás e saber se a gente fez a vontade ou a permissão do Senhor, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que a gente consiga, Senhor, ter o direcionamento do Senhor antes de ir, como o Senhor era com Paulo, Senhor, ser conosco, Pai, em nome de Jesus, tendo que o teu Espírito Santo direcione a Sandra e todos nós a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor.
Ministério Mães que Oram. Senhor, o Senhor que está no controle desse ministério. Pai, faça a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, direcione ela como líder. Pai, que o Senhor possa, Senhor, levar esse ministério aonde o Senhor quiser levar, expandir da forma que o Senhor quiser expandir. Pai, em nome de Jesus, é a tua obra. Senhor, que o Senhor possa estar aperfeiçoando, fazendo crescer, dando crescimento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar o projeto, todos os projetos que a tua filha ajuda, o Meninas dos Olhos de Deus, o projeto Semear, todos os projetos, Pai, que ela faz, os yard sales, reuniões de encontro, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, Senhor, estar dando para ela direção, cobertura, discernimento, graça, unção, Senhor, poder vindo diretamente do teu trono. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço e engrandeço ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ainda na tua presença santa, gloriosa, meu Deus, maravilhosa. Eu entrego, meu Deus, todos os pedidos aqui do grupo, os pedidos da Midian, meu Deus, os que ela falou, a família dela, meu Deus, todos os entes queridos e os que ela não falou, meu Deus, porque o Senhor a conhece, o Senhor a criou. Então, em nome de Jesus, toca, Espírito Santo de Deus, a dar sabedoria para ela, onde ela precisar, meu Deus, anima ela onde ela precisar de ânimo, meu Deus, levanta ela quando ela estiver desanimada, caída, meu Deus, em nome de Jesus, transforma a vida dela, meu Deus, para muito melhor, para que a sua vontade, os seus planos sejam todos cumpridos na vida dela e de todos os queridos dela, meu Deus. Abençoa os filhos, meu Deus, todos os parentes, meu Deus, o Senhor colocou ela nessa família, meu Deus, o Senhor deu essa família para ela por um motivo, meu Deus, para ela ser sal e luz ali nessa família. Então faça ela florescer, meu Deus, aonde o Senhor a plantou. Em nome de Jesus, seja com ela, com todos os entes queridos da família dela, dá toda a sabedoria, todo o discernimento do céu que ela precisar, meu Deus, todos os momentos da vida dela, em nome de Jesus, para que o seu nome seja engrandecido, glorificado, adorado e bendito. Em tudo que ela fizer, tudo que ela falar, tudo que ela pensar, em nome de Jesus, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que eu oro e agradeço pela vida dela, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará. Amém. Amém. Eu só perdi o nome de quem que eu vou orar. Gisele. Ah, tá, preta. Tá. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos diante da tua presença. Te pedimos uma bênção especial sobre cada um do grupo, mas neste momento te pedimos que abençoe a Gisele. Senhor, que o Senhor dê toda a sabedoria, graça, conhecimento da tua palavra, conhecimento secular, para que ela possa desenvolver o trabalho dela com amor, sabedoria, e que o Senhor abençoe também na vida material, espiritual, que o Senhor dê a ela tudo que o coração dela deseja, Pai, para ela continuar te servindo, te adorando da forma que o Senhor é e pelo que o Senhor é. Dê a ela força para continuar nessa caminhada, abençoa ela, seu esposo, toda a sua família. Continua, Pai, nos abençoando de forma geral. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença. Senhor, estou apresentando a Ana. Senhor, continua abençoando a vida da tua serva, dando graça, sabedoria, entendimento, discernimento. Que o Senhor possa continuar abençoando essa obra que ela tem feito, esse trabalho, que possa continuar alcançando, Senhor, muitas vidas, libertando, ensinando, Senhor, o verdadeiro sentido de te adorar, ser crente em Jesus. É que eu te peço em nome do teu filho. Abençoa todos os projetos, Senhor, a família dela, dando graça, sabedoria, dando livramento, Senhor, das setas malignas, das obras contrárias, porque a gente sabe que o inimigo tem lutado. Porque quando a pessoa luta para poder alcançar uma vida, a gente sabemos que a guerra é grande. Mas é aí que o Senhor tem tido com ela, tem tido conosco e vai continuar nos dando graça. Continua abençoando, Senhor, para que possa continuar sendo bênção. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, gente, eu vou falar mais uma coisa aqui antes de entrar no estudo bíblico, que é dos formulários. Então, eu ainda estou atrasada no formulário que eu recebi, mas eu já vi também que eu não recebi ainda nenhum da sessão 4. Então, eu vou estar aguardando os formulários para poder dar o certificado. Então, se vocês puderem fazer todos os formulários até quarta-feira, quinta-feira, no máximo sexta-feira que vem, eu agradeço de coração, tá? Se não, depois vocês vêm nos seus tempos, mas aí é assim, eu também vou no meu tempo depois disso, porque aí eu não tenho quando te dar o certificado, mas eu vou dar assim que eu puder, tá bom?
Então, nosso estudo bíblico, ele vai ser dentro da palavra de Gênesis 1 e 2. Gente, isso aqui é forte, tremendo. Talvez vocês nunca escutaram coisa parecida, porque eu não tinha escutado até segunda-feira passada. Eu não posso pegar o crédito, como eu disse, né? Deus não falou isso aqui diretamente comigo. Foi através da pastora Viviane, do projeto Eva, na Abba Church, que eu tô participando. Nós vamos estar lá várias segundas-feiras, e essa foi a segunda-feira. Então, nós vamos ler a palavra do jeito que nós estamos fazendo no estudo bíblico, e eu vou ir parando nos pontos importantes, tá? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, a gente vê aqui que do versículo 1 ao versículo 2 existe um tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Porque a terra estava vazia, né? Isso aqui eu já sabia há muitos anos, mas porque ela estava vazia, sem forma e vazia naquele momento, né? Que Deus agora ia começar a fazer a luz e tudo, né? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, primeiro, Deus falou, Deus profetizou primeiro, antes de criar. Então, a ação foi haja luz, foi o dizer, haja, e houve luz, né? E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Agora eu vou falar uma coisa aqui que é chocante. Talvez isso aconteceu aqui, ou talvez isso aconteceu só na mente de Deus. Vocês vão entender, fiquem até o final, hein? Agora que vocês ficarem aqui, não pode sair até a gente chegar no capítulo 2. Se sair, vocês voltam na gravação, hein? Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então, de novo, no segundo dia, Deus disse. Então, teve a ação de falar pela palavra, né? Haja. E aí aconteceu. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas. Agora a ação continua na fala, na palavra, né? Mas ele muda a palavra que ele está falando. Até agora era haja. Agora ele falou o quê? Ajuntem-se. Então, elas já estão ali, né? Só precisam ser ajuntadas. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus, e viu Deus que isso era bom. Ah, outra palavra que é importante é apareça. Então, a terra já estava lá, e Deus só mandou ela aparecer. Então, ela não era vista. Ela só precisava de aparecer, como muitas bênçãos da nossa vida. Elas já estão aqui. Nós só precisamos tomar posse. Ela só precisa de aparecer. Mas elas já estão, a gente não consegue ver. Então, quando a gente for profetizar, né? A gente profetiza haja, que a gente profetiza junte-se, acho que a gente profetiza apareça. Em nome de Jesus. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Olha só, gente. Aqui Deus diz: produza. Então, a multiplicação, né? A terra já estava ali e agora ela ia produzir. Só que aqui que a gente vê que isso talvez não, aqui com certeza estava só na mente de Deus. Nós vamos ver no capítulo 2 isso, que Deus estava só profetizando e não estava acontecendo ainda. Olha, ele disse: produz a terra relva, ervas e dê em semente. E aí fala: e assim se fez. Então a gente
praticamente, se não lê o capítulo 2 a gente não percebe, não lê junto, não percebe que isso aqui está na mente de Deus, né? Porque quando a gente profetiza, a gente tem que profetizar como já está acontecendo. Muita coisa nós vamos agradecer como já aconteceu, certo? Deus fazia isso. Olha só. A terra, pois, produziu relva, ervas e davam semente segundo a sua espécie. Isso tudo ele está vendo acontecer. Olha só. E árvores davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, a visualização. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, haja de novo, né? Para fazerem a separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez, visualizando. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Vamos prosseguir. E os colocou, agora eu não consigo ler com você. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Tá. Então, E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. ok. 19. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Vou abrir um parêntese aqui. Por quê? Porque eu fui lá na reunião, né? Eu escutei a palavra, depois eu fui no King James, por causa que eu vou sempre no King James, porque ele é a primeira versão traduzida, né, do aramaico, não sei se foi do aramaico, mas foi de uma daquelas primeiras traduções da Bíblia, para o inglês, foi o King James. E depois o português também foi, não foi diretamente do aramaico, do hebraico, né? Então, existe uma perca, né, de linguagem nas traduções. Então, no King James, fala aqui, ó, que Deus, aqui onde que fala animais marinhos, fala que Deus criou a baleia, the whale. Então, quer Uhum. dizer, ele já criou com nome, e depois ele vai falar que o homem pôs o nome, né? Então, vamos continuar. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes. Então, não é haja mais, é produza. Conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui, mais uma comprovação que está tudo na mente de Deus. Ele está agora aqui conversando entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então, e eles são um só, a Trindade. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Antes de criar, já estava criando na mente, na visualização, no falar. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus já tinha criado aqui? Não, porque nós sabemos que ele vai fazer o barro, ok? Aqui está sendo só profetizando, visualizando. A imagem de Deus o criou. Olha, presta atenção, Deus não criou a mulher depois. Homem e mulher os criou. Na visualização de Deus, Deus já tinha criado o homem e a mulher. Olha só.
Deus os abençoou e disse, e aí Deus vai e abençoa. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então tá tudo na visualização e Deus já está abençoando. Então você com seus projetos também, estão tudo aí na sua mente, já vai abençoando, em nome de Jesus. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, aqui nós já estamos no capítulo 2, tá? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Muita coisa nós vamos criar primeiro na nossa mente, tá? A formação do homem. Aí agora aqui começa a formação, onde que você vê se encaixando o que eu tô falando do capítulo 1, tá? Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Peraí, Deus não falou produza e aconteceu? Lá no capítulo 1? Não falou que foi tudo pela palavra? Como que aqui está falando? Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas não tinha sido tudo na palavra de Deus e tudo tinha sido criado? Como que tem esse versículo aqui, gente? Aí, versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem. Ainda não havia erva na terra. O homem foi criado no sexto dia. Já deveria ter erva, plantação, tudo. Mas aqui Deus explica que não havia, porque não tinha chovido ainda e não tinha gente para lavrar o solo, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, ali ele estava falando, façamos. E aí criou Deus o homem e a mulher. Aí agora ele vai falar o que realmente aconteceu aqui, né? Porque lá estava Deus profetizando e abençoando. Nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Como assim, gente? Não era que Deus tinha criado as ervas no dia 5 ou dia 4, né? Então, aí Deus plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então, aqui vai falando mais do Éden, eu não quero entrar aqui, mas é só até aqui mesmo, né? Então, a gente vê aqui que Deus estava profetizando. Quando falava ali que haja, que haja, que haja, ainda não estava sendo feito completamente,
né? Então eu não sei, na verdade aqui não fala do firmamento e tal, né? Então talvez algumas coisas só aconteceu com a fala de Deus, mas aí a gente vê aqui, ó, que ele fez as leis do mundo também. Quando ele foi criando com leis, né? A terra tem leis que ele quebra quando ele quer, mas ela tem leis. Então, a lei para uma planta nascer é o quê? A terra tem que estar regada. E então não aconteceu só com a palavra de Deus. Ele profetizou e ela veio acontecer mais tarde, onde que Deus depois formou o homem e fez o jardim do Éden e plantou ele ali. E colocou ele ali. Amém? É difícil, gente. É uma coisa para quebrar crenças que a gente vem trazendo para toda a vida, porque eu nunca tinha escutado isso, esse conceito, mas está escrito na palavra de Deus. E eu fui lá, pesquisei na King James, eu falei, nossa, tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo. É muita coisa que foi criada ali no capítulo 1, que a gente acha que foi criada imediatamente, né? A gente assume que foi criada imediatamente. Estava sempre escrito no capítulo 2 que não foi bem assim, né? Então, no Gênesis 2, né? A formação da mulher. Aí não falou Deus que criou homem e mulher, os criou no capítulo 1? Como assim? Deus já tinha feito, na mente dele já tinha homem e mulher. Disse mais, mas a gente sabe que a formação da mulher veio depois, né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, ele já sabia disso, ele já tinha criado lá no começo. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Então, ó, aqui, havendo, pois, Deus formado, aqui já tinha acontecido. Formado, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como que eles os chamaria. E para ver como ele lhe chamaria, mas já tinha animais com nomes, como eu disse, né? Ele formou a baleia, fala baleia. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Mas aqui também a gente vê, né, que o homem não tinha caído. Então o homem estava junto com Deus, ele era imagem e semelhança e ele estava ligado com o Senhor. Então era tudo interligado também, né? Deu nome o homem a todos os animais domésticos. Vamos pular aqui, ó. Então, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, ainda estávamos restaurados, ainda estávamos completos, né? Ainda estávamos em conexão com o Criador. Então, assim, é diferente do que a gente vive hoje, né? Mas Deus já tinha criado a mulher e o homem na mente dele. Aqui que fala assim, Deus viu que não era bom, né? Um homem estar só, Deus já sabia. Ele é onisciente. Ele já tinha criado ela, né? Agora, por que que Deus deixou esse período, né, de criar o homem? O homem ali passeou na terra, ele deu os nomes dos animais e depois Deus criou a mulher. O homem, quando estava dando os nomes aos animais, ele viu que tinha macho e fêmea. Deus deixou o homem ter uma expectativa de receber a mulher, para que o homem possa valorizar a mulher. E também aqui a gente vê um ponto que gera também o orgulho masculino, né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Vamos continuar agora. É Jeremias 29, né? Agora nós vamos para Jeremias 29, porque fala demais
da nossa situação aqui fora do Éden, fora do reino de Deus ainda, esperando estar no reino de Deus, né? Quando o povo de Jerusalém, Midian quer comentar? Só no final. Aí a gente volta lá na parte de Gênesis, pode? Só para ver se eu entendi. Pode, mas você ligou seu microfone, por isso que eu perguntei. Ah, tá. Não, é porque eu achei que... Não, pode continuar. Depois você não perder seu raciocínio. Não podemos voltar, porque esse raciocínio aqui é diferente. Já é dentro do Ah, que não tem a ver com o primeiro, não? tem a ver, mas é diferente. Esse aqui, eu falei para vocês que Deus me levou em dois lugares diferentes. Esse aqui foi Sim, sim. na minha igreja, o meu pastor pregou em cima disso daqui. Eu falei, meu Deus, eu ia trazer esse daqui semana passada para vocês, no sábado passado, mas aí Deus me direcionou no devocional, né? Aí agora Deus Uhum. confirmou que era para trazer junto mesmo, porque isso ia virar um estudo bíblico. Entendi. Não é assim. Eu também nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre ler dessa forma. Mas na minha forma de ver, tá? Eu vejo como. É porque a Bíblia, na verdade, ela não está escrita na ordem cronológica, né? Aham, Aí, na minha percepção, tá? Eu entendi o que você quer dizer, mas na minha percepção é tipo assim: a questão, como foi escrita a Bíblia. sim. Mas realmente, se a gente for olhar pelo lado que você falou, sim. Mas o que eu entendo com isso, aplicando para a nossa vida, né? Uhum. Deus nos dá dons e talento, assim como as plantas do campo, mas precisa de uma ação da gente para crescer aquilo. Amém. É como lavrar a terra, ele dá os dons e talentos, mas se você não fizer, como a parábola dos talentos, se Sim. você não fizer, não vai render. Amém. Então tem que ter uma ação do homem sobre a terra para que aquilo frutifique. Não sei Amém. se eu estou na visão certa, né? Não sei. Esse é o meu Não, pensamento. tá certinho, é porque você já tá colocando, já tá aplicando numa forma prática na nossa vida, né? Aqui eu só tinha Sim, falado que tá falando, né? O que tá falando, sim, mas é isso mesmo, de forma prática, né? Deus já deu pra gente potencial, mas a gente precisa de ativar esse potencial, né? Então, sim. é isso mesmo. Mas esse negócio do cronológico, eu sempre vi como isso. Era o cronológico, né? Era por isso, é porque Deus Uhum. está explicando o que que ele fez no dia 6, né? Mas Sim, aí a gente vê que aqui, não, porque não tinha ainda plantação. E lá no dia 4 tá falando que tinha. sim, sim. Ele fala que lá no 1, né? No capítulo 1, É, não é isso? Fala então que. estava acontecendo Ah, aquilo na mente de Deus, era uma visualização, era uma comunicação ali entre Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? uhum, Então, aí a gente vê que não é bem aquela ordem, né? aham, Aquilo ali está na mente de Deus e depois Deus foi formando e foi trazendo a existência. Mas sim, começou sim, da palavra. Começou sim, da palavra. Teve que haver uhum, profetização, visualização. Tudo foi criado na mente de Deus primeiro. E depois veio a se formar. uhum, E aí a gente também pode aprender isso na nossa vida, né? Então, por isso que Deus também fala, né? Que o plano dele é de fazer os desejos do nosso coração. Porque vai uhum, começar ali da nossa mente, vai começar do nosso coração. Então, vamos. sim. Ah, Eu entendo, sim, que havia plantas específicas que precisava da chuva, né? Para ela crescer. uhum, Deus fez tudo. Haja e ouve. Mas, lá fala ervas do campo, né? Ervas do campo? Mas é interessante pensar sobre isso. aqui, ó. Fala assim, né? Esta é a gênese dos céus, versículo 4. E da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta Uhum. do campo na terra. Planta. Aí lá no outro fala erva do campo. Isso que eu quero Pois, dizer, que para mim tem um sentido diferente, entendeu? não, mas aí fala, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Mas fala Uhum. nenhuma planta do campo.
E depois fala Sim. erva, brotado. Uhum. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo. Ô, gente, eu não aceitei isso a primeira vez que eu escutei. Tanto é que eu fui Não, é interessante. tanto é que eu fui pro King James, eu fui fazer minha pesquisa, eu fui orar, eu fui ver, e aí Deus foi confirmando, o Espírito Santo foi confirmando, eu falei, uau! E eu fiquei assim naquele wow factor, eu tô nesse wow factor desde segunda-feira, sabe? Que Deus tá Não, é fazendo. por isso que eu voltei aqui. Eu até peguei a Bíblia aqui. Porque Fiquei com você. é, porque é difícil, nós aprendemos a toda a vida, né? Eu já tenho 20 anos, Sim, você sim. tem 40 ou 50. Não, menos, eu tenho 25, por favor. Não, mas eu tô falando assim, de igreja, de escutando Ah, essa sim, sim. palavra, Nasci no de Evangelho, entendendo nasci que no era uma Evangelho. coisa cronológica, né? Sim, sim. E Uhum. não, e não. Mas amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale com vocês, não a Ana, não ninguém, não a pastora Viviane, né? Porque é assim mesmo, mas a gente tem que fazer perguntas para a gente poder estar entendendo a palavra de Deus como ela realmente é, né? Então, pergunta para Deus, Deus, me ensina, me ajuda, é isso aqui mesmo, né? E deixa Deus, o Espírito Santo falar com vocês. Amém? Amém. Então, Amém. em Jeremias 29, o versículo 4 fala assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, Deus nos tirou do Éden, né? E aqui tem uma similaridade com isso, que ele tirou o povo dele de Jerusalém e colocou na Babilônia. Então, nós estamos aqui nessa terra que não é a nossa moradia final, né? Nós estamos aqui de passagem. Mas aí ele fala, ó, é uma carta de Jeremias, né? Que era o profeta de Deus daquela época. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Então, mesmo o povo de Deus, que somos nós hoje também, né? Mas aqui vamos falar de povo de Jerusalém. Eles tinham ido para uma terra estranha, que Deus deixou bem claro que ele os levou. E claro que isso aqui não era a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que eles tinham obedecido desde o começo. Isso aqui foi mesmo uma permissão, né? E hoje nós estamos aqui pela permissão de Deus no geral, porque vontade de Deus que a gente estivesse lá no Éden, né? Mas aí ele fala: edificai casas e habitais nela. Deus sempre quis que o seu povo prosperasse aonde quer que o povo vá. Então, plantai pomares e comei o seu fruto. Case, põe os seus filhos para casar, né? E aí a gente vê, né, que no final, lá em Apocalipse, Deus fala quando o Mateus, não sei se está em Mateus ou Apocalipse, mas quando está falando do Apocalipse, né, fala que nós vamos estar dando em casamento, né, quando a volta de Jesus, quando Jesus vir buscar a igreja. Então a gente tem que estar vivendo da melhor forma possível nesse momento que nós estamos. Porque quando Jesus voltar, vai estar tudo acontecendo. Claro, louvando a Deus, né? Que tudo que a gente faça seja para louvor e honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não impede a gente de estar edificando casas, plantando pomares, crescendo, prosperando, né? É isso que ele quer pra gente, que a gente faça do melhor do que a gente tem hoje. Aí fala: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Então, a cidade que você tiver, o país, né? Vamos estar orando para onde que nós estamos. Porque na sua paz vós terei paz. Olha só que tremendo. Era um lugar inimigo ali para eles. Era pior ainda, era a Babilônia que tinha matado seus familiares, né? A situação deles é pior do que hoje nós vivemos. Mas, mesmo assim, Deus falou: ora por eles. Procurai a paz da cidade, porque vocês vão ter paz também. Então, assim tem que ser a nossa vida. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores.
que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. E eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, o que que meu pastor pregou, né? Ele falou que a palavra exílio, né? Que são os exilados, ela quer dizer que você está em um lugar que você não gostaria de estar, que você está ali é, peregrinando, né? Você está num lugar onde você não gostaria de estar. Claro que nós gostaríamos de estar na glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos exilados por estarem aqui, né? Mas aí, o que que Deus dá uma advertência para eles não serem enganados por profetas falsos, por quê? Porque Jeremias era o profeta de Deus naquela época. Só que tinha homens que falavam que eram profetas e eles estavam falando coisas do próprio coração deles. E tendo até sonhos, que era sempre sonho segundo o desejo deles, né? Então, é ter o discernimento, né? Deus estava falando, tem o discernimento, não fui eu que os enviei, né? Quando cumpriu os 70 anos, porque ele falou com Jeremias isso, e nós também sabemos que nós não vamos ficar aqui mais do que 100 anos, né? Voltando Jesus na nossa época, voltando Jesus daqui 100 mil anos, nós viveremos aqui apenas 120. Então, tem um tempo determinado para a gente nesse lugar que a gente faça o melhor que a gente possa fazer aqui. Amém. Aí fala, né? Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Falou, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Nós voltaremos para o Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Amém? Então, Amém. Deus tem uma promessa maravilhosa para nós. É aqui que ele vai mudar a nossa sorte, né? Os pensamentos dele é de paz, e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. E aí vem na minha mente agora aquela palavra, né? Que nós sendo mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine ele, nosso Pai Celeste, Amém. né? Amém. Então, gente, tá aberto para qualquer comentário, qualquer coisa que vocês queiram falar. E eu agradeço vocês que vieram até aqui, né? E aí a gente vai orar só para finalizar, se ninguém tiver nada para acrescentar, para falar. Ana, só falar que ali onde está falando no versículo 8, né, 9, que fala para a gente não ser enganado pelos falsos profetas, porque eles estão profetizando o sonho deles, o que eles estão pensando. E é bem isso, porque a gente tem que preocupar com o sonho que Deus tem para a gente. Sim. O nosso propósito, o nosso sonho. Deus fez a gente tão específico, tão especial. Nossa digital é única. O propósito Uhum. que Ele tem para mim é completamente diferente do que Ele tem para você e para outras irmãs. Então é bem isso. A gente tem que focar em Deus e no que Ele tem para nós. Não ficar escutando o que alguns profetas aí, falsos profetas falam, porque a vontade é de Deus, é para Ele que a gente vive, é para Ele que a gente quer fazer e fazer bem, fazer o nosso melhor. Uhum. Então é isso que Deus me colocou no coração. Nós somos amadas, blindadas, escolhidas, consagradas, únicas. E Deus tem planos maravilhosos para todas nós. E Deus, ele é bom, maravilhoso, todo-poderoso, né? E, Amém. e assim, às vezes a gente, sem querer, duvida da bondade de Deus, né? Uhum. Porque a gente vai passando por situações, as nossas situações às vezes parece que elas são eternas, né? Uhum.
E não, tudo passa, né? A gente pode ter aflição, que a gente vai ter, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, Deus, a sua promessa está sempre ali, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas aí ele fala: Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, a promessa de Deus, a bondade de Deus, ela está presente em todo o tempo. A gente tem que estar com os olhos abertos e coração aberto para a gente poder receber. Fala, Amém. Midian. Eu gosto de estudo bíblico, hein? Quando você falava que era só devocional, eu não entrava, não. Mas aqui, só fazer um comentário aqui. É que eu sempre estudo a Bíblia fazendo a aplicação na minha vida pessoal. Prática, aham. E aí fazendo, entre aspas, assim, uma ligação, linkando um texto ao outro. No texto de Gênesis vai dizer que Deus colocou o homem no jardim do Éden para ele cultivar e lavrar a terra. Uhum. Já em Jeremias, Deus dá ordem também para edificar casas, plantar pomares e comer o fruto. E aí Amém. eu entendo que, seja no jardim ou seja no exílio, Deus nos dá formas, ou a gente é um agente de cultivo e produtividade, se essa é a palavra que eu posso usar, para a gente transformar o ambiente que a gente vive, para Amém. viver a promessa de Deus na vida da gente. Amém. É isso aí. Então, assim, eu acho que depende da gente estar conectado com aquilo que Deus está nos mostrando e está nos falando para a gente viver o Sim. Amém. melhor. E aí tudo entra em ser intencional e estar presente, porque nós perdemos Sim. muita coisa porque às vezes nós estamos pensando ou no passado ou no futuro, né? Uhum. Então, e Deus está querendo falar para a gente, é isso que você falou, seja no Jardim do Éden, seja aqui no exílio da Babilônia, planta e prospera, come do seu fruto, faz o que tem que ser feito, Frutificar, siga para frente, dependendo do lugar. multiplicai. Uhum. Amém. Frutificar. É isso aí. Glória a Deus. E você, Gisele, eu vi que você tirou o microfone também. Abriu o microfone uma hora aí. Abri, é porque lá você falou que já ia orar para terminar a cantar, mas já vai parar? Glória a Deus. Já deve ser Peraí. tarde, já são 11h30 já. Não, Pra não, pode gente, para continuar. vocês, meio-dia e meia. Mas que bom, que Ai, foi mano. produtivo, foi bom, né? E é sempre bom, né? Estar mergulhando na palavra de Deus, na presença de Deus, né? Igual a Sandra falou, né? Os três pilares: lendo a palavra, orando e jejuando. É incrível o que Deus faz na nossa vida, na nossa mente, né? Então, e é tudo para honra e glória do Senhor, mas ele também, na verdade, ele fez tudo pensando no nosso bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. E juntas somos mais fortes, porque cada uma tem uma lente, né? Cada uma tem uma vivência. A gente quer viver a palavra, não só, né, ter um relacionamento com Deus, não só ler a palavra ali, como a gente já falou, como você falou, ler, meditar, estudar, pedir discernimento para o Espírito Santo de Deus. É, Amém. juntas a gente, cada uma com a sua individualidade, com as suas experiências, é, é, com a sua visão, aí fica melhor ainda, fica mais Amém. temperado ainda. Amém. Glória a Deus. Então, vou orar e vou encerrar e vocês fiquem à vontade. Eu achei que vocês iam sair até, tipo, 11 horas. Falei, algumas vão sair, mas Nem vimos a hora passar, Ana. Amém. Obrigado. desde que Deus quiser. Amém. E Deus quis que vocês ficaram e foram abençoados. Glória a Deus por isso. E eu também fui muito abençoada com a presença de vocês. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e edificante. Uma palavra que é mais cortante do que uma espada de dois gumes, Pai. Senhor, continue, Senhor, operando nas nossas vidas, falando conosco, Pai, todo o tempo, Pai. Senhor, ajuda-nos a ser presentes, intencionais, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a plantar aqui, Senhor, na onde que o Senhor nos plantou, na verdade, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos frutificar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos com bênçãos sem medidas.
Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, aonde quer que nós formos, nós possamos levar a tua luz, a tua presença, que nós sejamos transbordantes, Senhor, da tua graça, do teu amor, do teu cuidado, Senhor, do teu carinho. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós muitas vezes nós oramos para que outras pessoas se levantem, Pai, mas que sejamos nós que nos levantemos aonde quer que nós formos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, para a honra e glória do teu nome. Amém. Então, Deus me tocou aqui agora eu fazer essa oração, né? Porque às vezes a gente fica orando e pedindo para que outras pessoas se levantem, que façam a obra e tal, e muitas vezes é nós que precisamos nos levantar. Sou eu, é você que precisa se levantar. Você é essa pessoa, né, para fazer a diferença em nome de Jesus. Quer falar, Midian? Amém. Não, Apareceu, abriu o microfone. Tô aqui esperando. Então tá, gente. Beijo, fica com Deus. ó Ótimo, Deus, ótimo final de Tchau, é. tchau. Com semana. Deus. Tchau. Obrigada, tá.